Olá, eu sou Nathalie Unterstel. Esse é o Las Ninhas, o seu podcast semanal sobre a crise do clima. O clima da crise hoje é dia 25 de setembro. Acaba de se encerrar a Semana do Clima, Assembleia Geral da ONU em Nova York. Eu estou ainda aqui nos Estados Unidos e hoje a gente vai contar, não tudo, mas muito do que aconteceu por lá. Já tô morrendo de ansiedade para saber, Nath, para ouvir de você em primeira mão. É E crise, para, Carol. Hoje é dia de falar de crise. olha, eu vou tentar amenizar a crise com uma frase da semana, um pouco mais entusiasmante, do Xi Jinping, justamente em Nova York, que disse, abre aspas, a transição verde e de baixo carbono é a tendência da atualidade. Embora alguns países estejam agindo contra ela, a comunidade internacional deve manter o foco na direção certa, permanecer inabalável em sua confiança, incansável em suas ações e implacável em sua intensidade, e pressionar pela formulação e cumprimento das NDCs, com o objetivo de fornecer mais energia positiva à cooperação na governança climática global. Muito bem, Xi Jinping. Agora, o que dizemos da NDC que ele apresentou neste mesmo evento, né, Nath? Olha, Carol, tem uma influenciadora que eu gosto muito, que é a Gabi. Não sei se você segue ela, GABB, que comenta moda. E aí, quando vem os looks horrorosos, aparece ela gritando assim, ah! E a carinha dela girando. Essa seria eu ontem, entendeu? Ouvindo o Xi Jinping discursar e falando de uma meta de 7% de redução de emissões. Foi mais ou menos como eu me senti, dei um grito na hora. 7! Ah! Foi uma NDC muito abaixo do esperado. A gente vai explicar o porquê aqui, né? E o porquê que não é só uma NDC, enfim, todo mundo acho que já conhece essa sigla, né? É ruim, mas por que todo esse palco que foi montado em Nova York para se motivar, né, uma resposta dos países para, enfim, tentar ainda ficar num grau e meio, a meu ver, não deu certo. A gente está muito longe disso, estamos cada vez mais longe, então a pressão para que Belém entregue algo que possa nos salvar está aí na mesa, porque aqueles que tinham a expectativa de que a China ia salvar a humanidade da mudança do clima vão ter que rever aí os seus pensamentos. Bom, dito isso, que gritar é uma forma de refrescar às vezes, mas a gente não vai gritar ainda, quem sabe ao longo desse episódio. Eu acho que tem que falar de refresco, porque especialmente para quem estava no chão, né, ali em Nova York, ouvindo e com grandes expectativas, ontem foi um dia muito difícil. Eu devo dizer, para mim foi muito difícil, porque a gente ouviu os cientistas falando, né, o quão estreito, o quão reduzida é a nossa possibilidade ainda de evitar os cenários mais catastróficos na mudança do clima. E na sequência vieram os anúncios realmente abaixo das expectativas, abaixo do necessário. Então foi uma pancada. E por outro lado, Carol, essa semana em Nova York, né, aconteceram coisas maravilhosas e eu senti muito e ouvi muitas pessoas falando do quanto a gente tem que refrescar, do quanto a gente tem que manter a nossa energia interna, né, nos nossos músculos aí, de meditação, de saúde mental, realmente em dia, não é só para aguentar, é para conseguir navegar e até reverter algumas dessas realidades. Então, eu acho que hoje, mais do que em qualquer outro episódio, os refrescos são extremamente necessários e vou pedir para você começar. Gostei dessa sua provocação, porque eu sinto que é isso que a gente faz todos os dias, né? A gente tenta se reerguer das decepções que estão acontecendo. A verdade é que o mundo está caótico mesmo, né? Eu acho que o próprio, se não me engano, o próprio presidente Lula usou na fala dele na ONU que estamos vivendo uma desordem mundial. Então, todo dia a gente precisa fazer esse exercício, né? E exercício de reconstruir a história também, né? De olhar como
nós, juventude, né, talvez as gerações um pouco mais novas aí, tô nos colocando na geração jovem aqui, Nath. Ainda podemos. Ainda podemos. A gente está aí para repensar estruturas antigas e reescrever o futuro, né? E isso achei muito oportuno como mensagem numa música da Rita Lee. O meu refresco hoje é musical, já vai para a nossa playlist. Isso porque nesse ano de 2025 faz 50 anos que a Rita Lee lançou o álbum Fruto Proibido. Foi um álbum super revolucionário aí, né, no posicionamento dela como mulher roqueira, nossa primeira roqueira brasileira, uma poetisa, uma referência de liberdade feminina, sexual. E a música, uma das músicas desse álbum é Ovelha Negra, que acho que muita gente aqui deve conhecer. E eu nunca tinha feito uma leitura da música como o jornalista Mauro Ferreira, do G1, fez uma matéria que ele escreveu há bastante tempo, já no começo do ano, sobre a carreira da Rita Lee, e de que essa música Ovelha Negra foi emblema de uma geração que resistia a permanecer como nossos pais. Então, me trouxe muito o contexto do que a gente vive hoje, né? Talvez uma rebeldia, uma resistência a esse pensamento retrógrado da dependência econômica dos combustíveis fósseis, de um modelo de sociedade que consome desenfreadamente e que tem aí valores, talvez, enfim, que precisem ser colocados em xeque mesmo, né? E essas novas gerações estão questionando isso e, obviamente, nesse choque de gerações, nessa transição, nós nos encontramos aí nesse momento muito caótico de ideologias e de guerras, de conflitos, de crise dessas instituições todas. Acho que a gente talvez precise se reconhecer como ovelhas negras mesmo e vamos acreditar nesse potencial que essa resistência tem, né? Incrível, porque eu acho que tá faltando ovelha negra, gente. Tá faltando, sabe, ovelhas verdes. Porque eu acho que tem uma certa apatia. A gente tem falado aqui o quanto algumas gerações, como você fala dos pais, né? Não são exatamente nossos pais, mas algumas gerações mais velhas aí que acham, não, mas tá tudo bem a China fazer uma NDC de 7%, porque tá dentro da regra, né? Ela tá fazendo melhor do que ela pode. Porra, não é sobre isso que a gente que a gente precisa reagir. Então, eu acho sensacional você ter trazido. Eu amo a Rita Lee, acho que é uma das maiores referências musicais que eu tenho também. E, enfim, sim, mais Rita Lee nas nossas vidas aí para seguir. E, bom, na verdade, eu tô com uma coleção de refrescos que eu montei em Nova York dessa semana e vou compartilhar. A maioria são coisas, enfim, que vêm do contexto americano, que vão estar em inglês, mas que a gente compartilha aqui. Quem sabe a gente consegue traduzir e trazer para a nossa realidade. Mas primeiro, Carol, teve um festival de filmes sobre clima, Climate Film Festival, que vai ter em outros lugares do mundo, e eu quero muito, falei para a diretora de um dos filmes, vamos levar para Belém, vamos levar para o Brasil, porque eles apresentaram um filme que chama Clima na Terapia. Tudo a ver com a gente. Eram 2 filmes, um filminho menor e um filme maior, mas basicamente, eu vou contar o do maior, que foi, depois vocês cortam aqui que eu me enrolei. Clima na Terapia. Então, eles convidaram 7 cientistas, daqueles bem nerds, bem assim, sabe, racionais e tal, metódicos, para fazer terapia coletiva sobre como é que é fazer ciência nesse momento em que eles têm que lidar com as calotas polares que eles estudam, com tarará e o mundo acabando. E aí colocam um psicoterapeuta que trabalha com grupos para manejar. Carol, é fantástico. O filme é maravilhoso. E aí
as pessoas que participaram do filme, cientistas, estavam lá na sessão, o terapeuta também. E lembrei muito aqui, você fala, né, que o Lazinhas é uma terapia coletiva, então eu falei, nossa, tem alguém que fez isso em filme. Mas muito interessante notar, porque tinha uma resistência grande da maioria desses cientistas até em reconhecer as suas emoções, né? Em reconhecer as suas dificuldades, de falar com os filhos sobre o mundo que está acabando, ou o mundo tal qual eles conhecem, né? E o quanto, a partir desse processo catártico, essa galera, inclusive, começou a se ajudar. Então, assim, muito legal ver como o senso de comunidade, ele muda, né? A nossa capacidade de enfrentar as coisas, né? Isso é muito importante. E eu achei maravilhoso que até um dos exemplos, depois no debate do filme, né? Um dos cientistas falou que... Não me lembro com o que ele trabalhava agora, mas ele é um cara lá de um departamento muito específico de Colômbia, e o Trump cortou os fundos, meio mandou acabar com o departamento dele. E aí uma colega do filme passou a hospedar ele no departamento dela. Então, você vê assim como as coisas vão, né? Como a gente vai criando esses músculos coletivos para lidar. Então, muito legal. Muito legal. E antes desse filme, eles fizeram um curta de uma iniciativa também que eu achei fantástica, mas assim, essa me fez chorar lá, que é uma iniciativa britânica que está lidando com pilotos de avião que não conseguem mais voar, Carol. Eles não conseguem. E muito triste porque os pilotos em primeira pessoa contam, e daí também fazem as sessões de terapia entre eles, pilotos e pilotas, e isso está nesse curta, falando que, poxa, eles sempre sonharam em voar, né? Desde crianças, estudaram 15 anos para poderem pilotar, poderem se tornar comandantes, e agora eles simplesmente olham e veem que a indústria da qual eles fazem parte é uma grande, enfim, emissora, tá acabando com aquele mundo que eles gostam de ver de cima. Olha, de cortar o coração, e alguns abandonaram mesmo, falaram que não vão mais, abandonaram essa profissão, se juntaram aos Extinction Rebellion. E eu achei muito interessante, né, ver assim, é menos refrescante, mas eu acho que é muito tocante no sentido de que as pessoas estão vivendo crises éticas enormes. Esse é um belo assunto, inclusive, para a gente tratar em algum momento, né? Dos conflitos éticos que as pessoas podem sentir que estão enfrentando por estarem empregadas por organizações que são grandes emissoras de gases de efeito estufa e ter um senso de que elas não têm capacidade de agir para mudar essa realidade de dentro. Acho que essa é uma crise real, né? Esse climate quitting, talvez, dos profissionais de hoje. E o relato desses pilotos no filme era justamente disso, assim, eles diziam que eles não conseguiam mais, era como, tipo, tudo aquilo que eu sonhei em ser não faz mais sentido, porque não é esse o mundo que eu quero viver, né? Então, muito profundo, acho que liga com uma coisa bonita que aconteceu em Nova York, que foi o Balanço Ético Global, a última edição tocada lá pela ministra Marina, nesse caso era América do Norte. Foi excepcional também, acho que foi um momento ali de catarse, de ouvir pessoas, né, referências de gerações mais velhas, de gerações mais novas também, mas acho que é muito importante, assim, acho que nesse momento é um refresco quando a gente consegue falar da crise climática a partir da perspectiva ética. E particularmente nesse momento era nos Estados Unidos, a blocos, a quadras da Trump Tower, enfim, a quadras da Assembleia Geral. Então eu acho que é essa discussão que pode nos ajudar, eu acho, que ir adiante. Mas por fim, já me vieram outras 10 coisas que aconteceram que seriam refrescos maravilhosos, vamos deixar para o próximo. Mas teve uma coisa que eu achei muito legal, que eu gostaria de compartilhar com todo mundo, que uma turma fez um kit que eles estão chamando de kit personalizado de autocuidado para quem está sofrendo com a crise climática. Então você entra, responde a um quiz, tudo em inglês nesse caso,
E aí eles te dão o seu kit personalizado. Isso foi montado junto com psicólogos, foi montado junto com psiquiatras. Então, é realmente para ajudar a gente como a gente, a atravessar esses tempos impensáveis. O nome é Unthinkable Earth. Então, eles falam desses tempos impensáveis e a gente vai colocar o endereço aqui, mas é um recurso. E eu gostei muito de ver por essa perspectiva de novo, porque é muito duro o que a gente vai falar hoje nesse programa também aqui. Então, é bom a gente se cuidar e eu acho que se cercar aí do máximo possível de recursos, né? Enfim, úteis. Eu já quero esse kit aí. ou fazer um da. Vamos fazer um? Gostei. Vamos. Vamos chamar aqui uma turma, vamos trabalhar, porque eu acho que é isso daí. E eu tô criando expectativas em quem tá nos ouvindo aqui, porque tem muita coisa, né? Mas não dá pra gente começar esse mapa de calor sem colocar ali um pin em cima de Nova York, em cima, né, da Assembleia Geral, que foi aberta pelo presidente brasileiro, e que teve um momento de pós-verdade absurdo com o discurso do Trump, né, que ele classificou a mudança do clima como uma grande farsa, ele, de certa maneira, colocou os ambientalistas e ativistas do clima na categoria de terroristas, né, criticou as políticas de energia renovável, disse para todo mundo chamar o carvão de belo e limpo, e claro, fez uma super defesa aí da economia baseada em combustíveis fósseis, né? Como se não houvesse amanhã. E teve discurso do Lula também, que defendeu que a COP30 vai ser a COP da verdade, um momento em que os líderes devem demonstrar de fato o seu compromisso com o planeta. E também falou sobre o Fundo das Florestas Tropicais para sempre. É uma iniciativa aí do governo brasileiro e anunciou que o Brasil vai aportar US$ 1 bilhão nesse fundo, inclusive, inicialmente. Outra coisa que o Brasil fez, driblando o Trump, foi negócio com a Califórnia, na verdade, com vários países. Há uma iniciativa de criar uma cooperação global em torno dos mercados de carbono, também em biocombustíveis, também na questão de energias renováveis. Então, uma resposta digamos, mais clara e prática aí em relação ao Trump. Vale dizer que, em termos de discurso, quem realmente contrapôs o Trump foi o presidente da Indonésia, que falou logo depois dele. A gente pode trazer um pouquinho aqui dessa resposta, digamos, mais direta. Acho que Lula foi mais comedido, trouxe algumas iniciativas ao longo da semana. Bom, e como se isso já não fosse fervo, a gente, no fervo, vai refletir um pouco mais das notícias internacionais, mas mais especificamente sobre a decepção que foi os anúncios de NDCs em Nova York. A União Europeia optou por apresentar uma declaração de intenções climáticas em vez de uma nova NDC. E enquanto isso, a China, como você já adiantou aqui, né, Nath, apresentou uma meta. Essa é a descrição da meta da China. Bom, comentários gerais primeiro sobre essa semana. Foi interessante, Carol, que no âmbito da ONU eu achei um pouco esvaziado. Até ouvi alguns diplomatas que concordaram, na verdade, trouxeram essa percepção sobre de muitas pessoas, inclusive do continente africano, que não tiveram vistos negados. Então, a gente viu, na ONU eu achei menos, digamos, glamouroso do que em outros anos, mas no âmbito da Semana do Clima de Nova York, realmente estava muito impressionante. Não teve marchas, não teve aquela mobilização que a gente via pré-pandemia, mas mais de 10 mil eventos, uma quantidade absurda de pessoas e coisas muito legais. Eu particularmente amei, aliás, era outro refresco, mas vou falar aqui ao longo do episódio. Teve no domingo, teve o Dia do Sol. Então o pessoal aproveitou que em inglês Sunday, né? Domingo é Sunday.
E eles criaram inauguraram uma nova tradição que é celebrar o sol e de uma maneira tão maravilhosa, Carol, que era assim, celebrações espirituais, religiosas, éticas, artísticas. E eu fui parar num negócio que era literalmente um cara, um reverendo chamado Reverendo Billy, que ele tá abrindo os shows do Neil Young, que tá fazendo uma turnê maravilhosa. E ele abre com um sermão celebrando o sol. Ele fala do, como é que é? Earth Aleluia, é o aleluia da terra. E então uma coisa maravilhosa das pessoas tentarem, né, e celebrar essa coisa de que a gente, pô, o sol é uma grande força aí pra gente. E o quanto essa economia, né, da energia solar tá avançando. Então, muita coisa. Esse Sunday foi realmente lindo. E outro tema que foi maravilhoso foi a adaptação, aí puxando não só a sardinha para o meu lado, mas foi incrível. A gente teve 2 eventos de alto nível na ONU na segunda-feira, um sobre a questão de sistemas de alerta precoce, com o lançamento da campanha para a gente tratar aí de ondas de calor. Tem uma campanha que chama Beat the Heat, em inglês, então assim, a gente enfrentar o calor. E um outro evento sobre adaptação ao alto nível, eu tive a honra de falar, que foi maravilhoso. Então, sabe, foi uma semana em que estava tudo caminhando assim para um grande ápice com as NDCs que não veio, uma pena. Mas eu acho que teve essa força, teve essa beleza, né? E que talvez seja bem, eu acho que emblemática desse momento em que a gente vê que a sociedade quer responder, a sociedade quer enfrentar a realidade. E o sistema multilateral ele está enfrentando outros demônios, né? Que legal isso, Nath, porque acho que isso reforça muito as conversas que a gente tem tido, que a gente teve no último episódio, de como talvez esse seja um momento muito difícil para a gente acreditar nos governos, com tudo que está acontecendo. E, assim, por mais que houvesse, acho que um receio da truculência do governo Trump com os ativistas que foram a Nova York, ou que iriam a Nova York, isso acho que não aconteceu. Na prática, o que a gente viu é que a Semana do Clima de Nova York floresceu maravilhosamente, porque ela é feita por atores da sociedade civil, por atores não estatais. Não é, obviamente tem a Assembleia Geral da ONU, mas tem muito mais do que isso. E acho que a sociedade está dando essa demonstração aí de que essa é uma agenda relevante para ela. E então é muito revigorante, assim. Tô feliz de ouvir esse teu relato e já pensando aqui que isso deve nos energizar para a COP30. Essa força que a gente precisa para a COP30. Apesar dos discursos e das decepções dos governos, a gente tem muito poder ainda em nós aqui, né? Que somos da sociedade civil, que somos empresa, que somos atores não governamentais de uma forma geral. Eu acho que a gente tem que reconhecer esses momentos de baixa, né? Quando tudo que a gente fez funcionou por um tempo, não funciona mais, a cartilha não está mais funcionando, né? Essa diplomacia do chamado momento, que você vai lá, uhul, anúncios e venham e vamos fazer, não está rolando, não é mais isso. E eu acho que esse descolamento também entre essa, né, entre aspas, realidade e aquilo que as pessoas estão fazendo, aquilo que as pessoas estão tentando, enfim, pegar com a unha, né, e realizar, seja produzir sua própria energia, seja enfrentar os desafios mesmo dos impactos climáticos. Eu acho que assim é uma grande dissonância e a gente tem que repensar, então, quer dizer, não vai dar para, né, não é só combater o que a gente não quer, a gente precisa criar essas novas realidades, criar esses novos instrumentos, né? Mas vamos falar agora do ponto mais baixo dessa semana, que foi o discurso do Trump, que veio logo depois do discurso de Lula. E, enfim, tem muitos fact-checks aí já disponíveis online, mas eu acho que a gente podia comentar aqui para quem não ouviu, para quem não teve o desprazer de gastar 40 a 50 minutos ouvindo barbaridades, a gente comentar um pouquinho o que chamou mais atenção. O que te chamou a atenção, Carol?
Pois é, Nath, eu, assim, não me surpreendi com o negacionismo, né? E a gente está sempre, acho que, nessa expectativa, né? O que o Trump vai dizer é a tônica do momento. Eu sinto que ele faz o jogo do contrário, né? Ele quer ele quer surpreender, ele quer ser do contra, quer chocar e quer se destacar na multidão, né? Quer ser protagonista. Então, é, enquanto ele não puder dizer que descobriu sei lá, uma máquina milagrosa de descarbonização que ele inventou, ou que, enfim, ele teve alguma contribuição para aquilo acontecer para que ele possa se sentir especial nesse tema do clima, ele não vai se engajar, porque ele não tem aí um espaço que ele possa realmente talvez transcender como ele gostaria na marca pessoal dele. Para mim, o problema é ele usar essa voz, esse espaço, o grande problema, ele usar e espaços como esse da Assembleia Geral da ONU para propagar fake news, né? Que a gente sabe que tem um potencial grande de se espalhar e tem aí uma corrente de seguidores conservadores que vão validar qualquer coisa que ele disser. Então, me incomodou isso, assim, que ele reproduzisse diversas fake news durante essa fala. E aí depois, claro, teve muitos fact-checks aí, como você falou, né? Acho que talvez o mais interessante que eu vi deles, se eu puder citar aqui, é o pessoal do Climate Home News, fez aí uma série de fact-checks e um deles é de que a energia eólica é a energia mais cara que já existiu. A verdade é que 91% de novos projetos eólicos no ano de 2024 foram mais baratos que qualquer alternativa baseada em combustíveis fósseis. E aí ele ainda aproveitou para criticar a China também nessa história, dizer que a China vende turbina eólica, mas não usa dentro de casa. E não tem nada a ver, pelo contrário, assim, a China embora, claro, dependa ainda bastante de carvão, ela gera mais energia eólica que qualquer outro país no mundo e mais de 2 vezes mais do que os Estados Unidos. Então, assim, é tão descarada a desconstrução que ele cria que é muito fácil de descaracterizar depois. Por outro lado, o estrago que isso faz, você não consegue, né, facilmente reparar. Para mim, essa é a maior lástima do que aconteceu em Trump sendo Trump, como sempre. Eu considero que o discurso dele foi um delírio, realmente um delírio profundo. Ele inventou uma realidade particular, né, onde o carvão não polui, onde uma outra coisa que ele falou que os Estados Unidos estavam pagando sozinho a conta do clima. Eu e você sabemos muito bem, e o mundo inteiro sabe, que nunca pagaram o que devem, nunca pagaram o que disseram que iam dar de financiamento climático, né? Então, um grande delírio, e a gente não precisa de um grande esforço para perceber essa desconexão entre a realidade e o que ele diz, né? Me chamou a atenção ele gastar tanto tempo desse longo discurso atacando o Acordo de Paris e atacando os atores que estão fazendo a diferença, né? Como a China. E eu acho que talvez isso seja um indicador de sucesso, de que o acordo está sendo bom para a economia, de que a gente está na direção certa, como o Xi Jinping disse na frase da semana que você leu aqui. Então, eu acho que é um momento de reafirmar fatos, eu acho que é um momento de valorizar a cooperação e de saber lidar aí com os autocratas, porque algo também que aconteceu em paralelo, o New York Times organiza sempre, né, diálogos em Nova York, e esse ano, Carol, eles convidaram o governador da Califórnia, o Newsom, que, aliás, encontrei na rua por acaso, lindo. E é um cara, assim, realmente muito bonitão. E que está fazendo um trabalho incrível, vai para Belém, inclusive sei que vai para Belém. Foi também o Chris Wright, que o pessoal está chamando de Chris Wrong, que é o secretário de energia que a gente outro dia colocou, né, no nosso episódio. E aí perguntaram para o Nilson o que ele achou do discurso do Trump.
E aí ele virou e falou: bom, o Chris vai vir aqui depois, vai ter que se defender e defender o Trump, mas eu achei uma aberração. E ele fala, é uma aberração, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, a gente está lidando com impactos da mudança do clima, isso não adere à realidade. E entra o Chris Wrong e fala assim: vocês vão ver que daqui 5 anos o presidente Trump vai ter que merecer uma medalha de honra. Prêmio Nobel da Paz? Como? Não, nesse caso é uma medalha pela sua ação climática, entendeu? Tipo assim, então essa cartilha, né, da alt-right aí, de que, assim, que fica como se repetir uma mentira 1000 vezes a tornar-se uma verdade, a gente sabe muito bem. E eu acho só que a gente tem que ter muito cuidado para não amplificar, né, porque quanto mais também a gente fala, quanto mais a gente, às vezes, até, claro, tem que desmistificar, né, os pontos e tem que colocar a verdade, reafirmar os fatos, mas tem que ter um certo cuidado para isso não ultrapassar uma barreira de validar as aberrações, né, que estão sendo ditas. Então, mas vamos lá. Então, sobre Estados Unidos, eu acho que é isso. Vale também dizer, percebi uma poderosa, porém silenciosa resistência. Acho que a Califórnia é esse lugar onde os legisladores, em que as pessoas, os líderes, como o próprio governador, depois especialmente do que aconteceu em Los Angeles nesse ano, estão muito fortes, eles vão para Belém em peso, tá? E vamos ver, tem 3 anos mais de Trump pela frente e com 1000 desafios, mas eu vi nessa semana de Nova York as pessoas tentando ser estratégicas em relação a como lidar com esse playbook aí. Então, vamos ver. E o Lula, né? Lula lá, depois você nos conta aqui o que você achou do Lula lá em Nova York. Achei fraco. Achei pois fraco. é, né? Estamos falando de clima aqui, tá? Não tô. Ele falou sobre democracia, soberania, tá ok, mas assim, sobre clima achei fraco. Pois é, teve muita coisa na fala dele, né? Acho que essa é uma coisa também pra gente discutir, assim, todos os. Enfim, a colcha de retalhos que foi. Mas acho que o interessante é, claro, ele teve essa oportunidade de ser o primeiro a falar, né? Como é tradicional já, ele abriu a Assembleia Geral da ONU. E entre as diversas coisas que ele trouxe na sua fala, uma foi uma defesa da COP30. E um anúncio de que o Brasil vai aportar $1 bilhão de dólares no fundo Florestas Tropicais para Sempre, que foi de iniciativa do governo brasileiro. É o primeiro país a se comprometer financeiramente com essa iniciativa. Para lembrar que o objetivo do fundo é remunerar países que mantiverem as suas florestas tropicais em pé. Então, é um fundo de florestas tropicais, de países com florestas tropicais, e que receberiam pagamentos anuais por hectare preservado de floresta. Acho que a questão é que em toda essa fala de clima e de floresta, que é muito bem-vinda, não teve nada sobre combustíveis fósseis. E isso é muito sintomático nesse momento de críticas que o presidente Lula vem recebendo sobre o seu posicionamento em relação ao tema, né? Então, semana passada, inclusive, em entrevista, ele chegou a dizer que o momento de abandonar projetos de exploração de combustíveis fósseis como o petróleo ainda não chegou. E, claro, isso acaba trazendo um desconforto muito grande sobre as intenções do Brasil na COP30. Na minha avaliação, Carol, eu acho que o Brasil ele está mirando em alguns problemas muito corretamente, como é o caso da conservação de florestas, como é o caso do mercado de carbono, que foi uma outra questão aí que apareceu essa semana. Eu acho que o diagnóstico está super correto, por exemplo, em olhar que a gente precisa achar formas de valorizar a floresta em pé, que isso não vai ser através de mecanismos de compensação, não foi, 20 anos se passaram, não foi, não deu certo. Então, acho muito bom a gente ter mirado nesse problema, que é um problema que nos interessa, assim, é um problema nosso, é um problema que a gente compartilha também com alguns outros países ricos em floresta. Então,
essa proposta desse fundo, ela é muito promissora, eu acho que pode dar bastante certo. E a mesma coisa, não sei se você concorda, para essa ideia de criar uma aliança de mercados de carbono, que também não é uma ideia nova, isso a gente sabe, tem pesquisas há muitos anos já falando da interoperabilidade, de como é que a gente pode conectar. Então, muito bom que o Brasil tenha usado essas propostas que estavam aí nessa prateleira, digamos assim, para poder avançar. Eu acho que nesse sentido é uma liderança real nesses assuntos e que pode dar muito certo, mas nem mercado de carbono, nem florestas em pé vão aguentar um mundo 3 graus mais quente, né? Então a gente gostaria de ver essa mesma liderança, essa mesma criatividade, essa mesma inovação do Brasil na transição para longe dos combustíveis fósseis. Eu acho que é essa a expectativa, né? E onde a gente não está ouvindo nem o Lula, nem exatamente as autoridades do governo brasileiro reagirem. A gente, de novo, quero reforçar, TFFF muito bom, Aliança de Mercado de Carbono excelente, mas nenhum deles vai resolver a emergência climática. A gente precisa, de fato, né, enfrentar a questão da transição para longe dos combustíveis fósseis agora. O como fazer é importante, né, Nath? Porque acho que, obviamente, o governo brasileiro está nesse momento de liderança aí da COP numa posição muito mais de facilitador das decisões, né? Mas, por outro lado, ele também precisa demonstrar que ele é consistente com aquilo que ele facilita ali de decisões, né? Então, obviamente, se ele não estiver dentro de casa bem intencionado em como fazer a sua transição domesticamente, ele não vai ser um facilitador confiável no processo, né? Então, obviamente que floresta é um pedaço importante de como a gente vai chegar lá e ter um fundo para isso especificamente criado para isso, que seja uma solução inovadora, é super importante, mas não é a única solução, porque não é o único problema que a gente tem de emissões de gases de efeito estufa, e o petróleo é parte disso. Então, obviamente, o presidente Lula vai falar daquilo que ele sente que é a sua força, a sua fortaleza ali, que é a sua política florestal, mas ele não está dando as respostas necessárias sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis. Agora, por outro lado, assim, queria talvez exaltar um pedaço da fala do presidente Lula que, enfim, de um lado achei extremamente feliz a fala dele, de outro lado achei muito sintomático do momento que a gente está vivendo hoje, que ele disse que bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. Eu fiquei pensando muito nisso e vi que também foi algo que foi refletido, de certa forma, pela Dani Chiaretti, do Valor Econômico, que escreveu uma matéria dizendo que o discurso do Lula sobre o clima ficou espremido no meio de falas sobre guerras e tarifas e críticas à falta de cooperação e do momento crítico do multilateralismo. Mas, para mim, sabe que isso é prova de que essa COP30 não é só sobre clima. A gente já vem falando sobre isso há algum tempo, né? E não é a COP30 que não é só sobre o clima, acho que é a prova da transversalidade da discussão do clima, de como ela é muito mais conectada com o campo político e econômico do que possa parecer, né? Não tem como falar de clima e não falar de política e economia, porque a ação climática só acontece se houver vontade política, se houver um ambiente político favorável. E a gente está vendo isso na falta de ambição das NDCs, né? Nisso que você disse muito bem, Nath, que a diplomacia dos anúncios, que era o que a gente tinha de melhor dentro do multilateralismo, que a gente achava que era a força motriz de como as decisões políticas eram tomadas e a ambição era, o momentum de ambição era criado, não está mais acontecendo, né?
E acho que isso é muito prova de que o contexto político é que influencia essas discussões de clima e essas são coisas muito conexas, né? Então, eu acho que é impossível não falar sobre clima e política e economia, essas coisas têm que estar cada vez mais juntas. De certa forma, o Trump atacou tanto o Acordo de Paris porque ele é a realidade que a gente tem hoje de como o ambiente multilateral está enfrentando a maior crise da realidade. E eu não sei se eu me sinto esperançosa ou não com isso, mas eu sinto que essa conexão realmente é algo que talvez a gente sempre quisesse, né? Que o clima fosse mainstream, né? Que a gente que o clima não fosse uma agenda ambiental e fosse percebida como uma agenda também econômica, política, social. E para mim, é isso que está acontecendo nesse momento. A fala do Lula foi bem, para mim, emblemática nesse sentido. Engraçado, eu tive uma sensação diferente. Eu tive uma sensação de, de que o clima está meio sendo colocado numa gaveta, sabe? Eu não acho que ele está. Não acho que ele está se espraiando. Eu não acho que ele está nesse sentido político, né? Eu fiquei realmente muito triste de ver não só falas como a do Lula, como outras, né, da própria Mia Mottley, presidente lá, primeira-ministra, desculpa, de Barbados, que é geralmente uma figura muito inspiradora, meio passando um pano, assim, sabe? Meio querendo achar soluções para a gente acomodar essa transição de uma maneira mais lenta. Essa foi minha sensação. E aí um dado importante é que ainda nesta semana, sai um relatório muito importante, eu acho que é um dos mais importantes, que é o relatório do que a gente chama de gap de produção fóssil. Então, ele ele observa as metas e os planos de aumento da produção de petróleo, gás e carvão pelos maiores produtores no mundo. São 20 países, o Brasil é um deles. E, bom, eles mostram que do ano passado para esse aumentaram as intenções de exploração, aumentou significativamente. Significa que os países vão querer explorar mais fósseis, mais de 2 vezes o que a gente poderia explorar se a gente quisesse ficar no cenário de 1,5 graus, né? E adivinha qual é o país com a maior meta de aumento de exploração de petróleo? O Brasil. De longe, mas assim, longe dos outros. Os outros estão com, enfim, uma meta de aumento de 1, de 2, o Brasil de 4. Mais de 4. Então, essa taxa de intenção de expandir a produção de petróleo entre os 20 maiores produtores, eu acho que ela precisa ser enfrentada. E no caso do Brasil, eu me pergunto se isso não tem colocado o Lula nesse lugar de falar da COP30, de falar, né, dos nossos problemas reais e das respostas que a gente dá, seja floresta e tal, mas num lugar também um pouco, né, assim, limitado, porque não teve, né? O único país que realmente colocou alguma coisa específica sobre petróleo nessa semana, Carol, foi a Colômbia, que inclusive propôs a criação de uma convenção, né, uma conferência, desculpa, para a transição nos moldes do que a gente tem para armas químicas e outros assuntos que depois tiveram tratados específicos, né? Mas eu acho que a gente está nesse momento muito... Eu não sei, eu temo que seja um momento em que a gente de fato esteja colocando areia em cima, não da transição, não das renováveis, porque elas estão indo muito adiante, a gente sabe disso, mas da outra parte dessa equação aí, que é a produção de fósseis, que ela não para, né? A minha interpretação disso que você está trazendo aqui é que, de uma forma negativa, essas coisas estão tão conectadas que a política e a falta de ambição política tem o potencial de acabar com qualquer agenda climática, né? Então, acho que
Ou A minha atrasar, leitura, né? Não é acabar, mas atrasar. ou atrasar, sim, porque no fim das contas é a vontade política que move isso tudo, né? A gente não tem aí uma lei global e um tribunal global que seja capaz de obrigar os países a fazer nada. Eles só fazem realmente aquilo que eles, na sua soberania nacional, eles entendem que podem fazer. E, claro, aos sabores de governos mandatos que mudam de tempos em tempos. Então, para mim, é a realização de que essas coisas estão tão conectadas que a gente não pode nunca se esquecer disso, né? Que o clima, o Acordo de Paris é um instrumento super importante, enfim, os instrumentos econômicos, financeiros são extremamente importantes. Então, acho que a gente tem muitas evidências, inclusive, do ponto de vista da economia, das ciências econômicas, né, do que os cientistas econômicos têm dito também sobre a necessidade de a gente se descarbonizar e de incorporar isso nas economias, mas isso não significa nada se do outro lado você tiver um governante que tem uma agenda, que não tem esse interesse político de perseguir essa busca. E a gente está vivendo essa proliferação de muitos governos com mentalidades assim, que acabam sendo também impulsionados por discursos como o do Trump da última vez. Então, acho que a questão é como a gente supera isso, supera uma dependência de vontade política de governos que pode mudar o sabor dos ventos a qualquer momento, né? Esse eu acho que é o grande desafio. Eu acho que tem essa apatia generalizada, né? Como se a gente estivesse vivendo nesse mundo, e estamos vivendo nesse mundo guiado por algoritmos que nos colocam nesse lugar de impotência, de não conseguir quebrar, né? Esse algoritmo, essa coisa que está nos guiando, essa inércia, né? Então, muito importante quando a gente vê algumas iniciativas, alguns lampejos aí de criatividade que apontam numa outra direção, porque é muito difícil nesse momento sustentar esse tipo de ação. Então, eu acho que é importante, vamos falar um pouquinho aqui desse acordo que o João Gabriel relatou na Folha, que o Brasil teria fechado com a Califórnia, que na verdade faz parte de uma iniciativa que deve envolver outros países e quem sabe outros governos subnacionais também, para poder cooperar aí nessa questão de mercados, né? É muito importante, porque a gente falava um pouquinho antes aqui do Gavin Newsom, que é um super contraponto ao Trump, é o governador da Califórnia, oxalá de repente seja aí o próximo candidato e o próximo presidente americano. Mas nesse momento demonstrar essa coragem de que dá para fazer, né? Então eu acho que é isso. O João Gabriel na Folha deu esse furo de que o Brasil teria driblado o Trump, e aí tem uma foto da Marina e do Lula dando uma risadinha assim, muito bom. E eu acho que é isso, é um acordo para tentar fazer essa cooperação. O que você achou disso, assim, até pensando um pouquinho no mercado, né, Carol? Você entende super disso, assim, qual que é a tua expectativa? Com certeza foi uma surpresa feliz para mim, porque acho que essa é uma agenda que, apesar de já estar sendo articulada até antes desse anúncio, já havia, como você mesmo disse, essas conversas de como se criar uma coalizão internacional aí de países que possam se juntar aí quase que num clubinho de carbono, né? E isso conversa muito bem com a necessidade que a gente tem de ter um preço de carbono global, né? Talvez essa seja a grande virada de chave da história aí, já que a vontade política dos governos está mais difícil de dar certo. Então foi super bacana ver isso se materializar de alguma forma com um acordo que ainda acho que é bem inicial, né? Um memorando de entendimentos ali entre os dois governos. E também por ver que isso é uma forma muito similar de cooperação prevista, me parece,
no Acordo de Paris, né? A gente tem ali o famoso artigo 6, para quem acompanha aí esse tema de mercado de carbono no Acordo de Paris, nas negociações, que é um artigo do Acordo de Paris que fala sobre a possibilidade de os países cooperarem entre si para atingirem as suas metas climáticas. E essa cooperação ela pode acontecer por meio de instrumentos de mercado de carbono e, eventualmente, de os países conectarem os seus mercados de carbono ou estabelecerem trocas de créditos de carbono, vamos dizer assim, mas também pode acontecer com outras formas de cooperação, de capacitação técnica, de transferência de recursos. E acho que esse acordo que foi feito com o governo da Califórnia, ele é abrangente o suficiente para trazer todas essas possibilidades em diversas áreas. E claro, como você bem disse, com um governo que é super comprometido com essa agenda, que já tem um mercado de carbono regulado há bastante tempo, foi também super inovador em estabelecer um mercado de carbono nesse nível subnacional, né, num estado federado aí dos Estados Unidos, e que é similar até ao mercado de carbono regulado que a gente está criando no Brasil, que foi no final do ano passado estabelecido por lei, que está numa fase de regulamentação hoje. Então, assim, são sinais muito concretos de que existe realmente uma intenção de fazer isso de forma cooperativa, que eu acho que é um sinal importante também para validar o Acordo de Paris como trazendo instrumentos que estão fazendo a diferença, né? E isso é super importante num ano de COP30 no Brasil, que o Brasil mostre que está validando os instrumentos do Acordo de Paris. Então, fiquei feliz por esse motivo também. Muito bom, eu acho que é isso. A gente precisa desses raios de sol. A gente precisa, né, de gente corajosa que entre para fazer o que precisa ser feito. Então, muito bom. De novo, não resolve. De novo, o raio de sol não é o sol todo. A gente precisa de vários raios infiltrando e, né, dando uma limpada no sistema. Mas, enfim, é isso. Vamos para o nosso fervo, que, olha, eu podia fazer só o episódio inteiro sobre ele hoje. Mas que bom que a gente não fez, porque assim vai nos obrigar a ser bem mais sintéticas. Mas o nosso fervo de hoje é dedicado a NDCs, é dedicado à China, é dedicado à União Europeia e todos os demais que não apresentaram as suas NDCs. Relembrando, dia 24 de setembro, à tarde, teve um evento especial, uma cúpula especial convocada pelo secretário-geral da ONU, o Guterres, e o presidente Lula, como, enfim, anfitrião aí, presidente da COP30, para convidar, incentivar os países a trazerem à tona as suas NDCs, as suas metas climáticas, né? Vale dizer que só podia falar quem tivesse algo a dizer, quem tivesse anunciado, anúncios de NDCs novas, ou então para falar da que tinha colocado na mesa. Isso porque, né, primeiro problema, né, Carol, um atraso gigantesco. Essa história da NDC está vivendo uma apatia inédita. Pouquíssimos países apresentaram alguma coisa na COP do ano passado. O prazo de fevereiro desse ano foi cumprido por menos de 30 países, né? E a gente chegou na cúpula com 47 submissões. Não, desculpa, até quarta-feira acho que eram 38, passou para 48 submissões, ou seja, países que entregaram os seus documentos, que estão lá explicando NDCs para o ano de 2035. E nesse momento também teve 52 novos anúncios, ou seja, países que ainda não colocaram o documento na mesa, mas que falaram, né, o que pretendem fazer. Então, no total, só para dar aqui um balanço, 102 países, 102 partes, né, do Acordo de Paris, incluindo aí a União Europeia, seus 27 Estados-membros, já apresentaram, anunciaram NDCs. Isso é muito melhor do que o quadro que a gente tinha há 5 dias. Mas é um pouquinho mais da metade do total de países da ONU. Então, sim, né? Metade dos países está ali em dívida, está atrasado. O presidente Lula
falou sobre isso, né? Colocou o dedo na cara e lembrou de uma coisa que aí eu acho que ele acertou muito bem nessa parte do discurso. Ele disse que não é opcional, é uma obrigação e citou a Corte Internacional de Justiça, então muito bem. Depois Palau, representando os 39 países insulares, repetiu essa mesma frase, falaram a mesma coisa, só que não é opcional. Então, a primeira coisa é isso. Não é opcional, mas cadê? Né? E aí, ausências notáveis. A Índia não falou. Soltou um comunicado depois, dizendo que vai entregar até a COP, mas a Índia hoje é um dos grandes emissores e um futuro grande emissor. Né? Ela tende, inclusive, a pegar o lugar da China em breve, aí, logo mais, em relação ao total de emissões. Então, ausências notáveis. Queria adicionar mais 2 pontos e aí passar para você desse fervo. O segundo foi quem, então, teve os ausentes, né? Uma metade, mais ou menos. Depois teve os anúncios em si. E aí, o bloco, né, de anúncios, ele incluiu... tem uma fofoca, peraí, que eu preciso contar antes da gente passar entre os ausentes. O Canadá, que já apresentou uma NDC, que foi super criticada pela sua sociedade civil, pulou fora da cúpula minutos antes. Ninguém entendeu por quê, mas Mark Carney resolveu não falar. E aí a sociedade civil canadense já... Mark Carney, cadê você? Ele simplesmente pulou fora. Então, ausências notáveis, Índia e o Canadá. Índia porque não entregou, o Canadá porque fugiu da raio. Mas aí vamos falar, então, dos que entregaram. Então, começa um bloco ali, em que fala a China, em que fala a Austrália, em que fala a Turquia. Fizeram esse joguinho de quem quer a COP31. A Austrália colocou números na semana passada e, enfim, não são ruins os números da Austrália. Uma pena só que ela tenha copiado o Brasil, feito uma bandinha de emissões. Mas, enfim, chega a 70% de corte em 2035. E aí, vamos falar da China, né? A China... Xi, o que dizer de você? A China tinha feito muitos estudos internos, né? E já se sabia que para a China apresentar um compromisso que já se imaginava que ia ser em relação ao pico de emissões deles, né, em 2025, ela teria que chegar a 30% de corte para ser uma NDC alinhada com 1,5 grau, ou seja, uma NDC ambiciosa, né? E se ela apresentasse um corte de 20%, Carol, era alinhada a 2 graus, a um cenário de 2 graus, né? E aí, a semana toda a gente escutou que eles iam apresentar alguma coisa mais conservadora, então estava se imaginando 15%, algo por ali. Quando o Xi fala 7, eu já falei antes aqui, eu dei um grito. 7! 7, assim, é tão abaixo do que a China poderia fazer, né? Então, isso jogou uma pá de cal nessa reunião ontem. Foi bizarro. E mais do que isso, apesar da frase da semana que você leu aqui, deles quererem contrapor o Trump, de muita gente dizer, poxa, mas a China promete pouco, faz muito. Esse era o momento de bater palma para o Acordo de Paris e falar, nós estamos aqui, a gente ficou, a gente vai ficar e a gente vai fazer. Era conectar a realidade da economia chinesa, né, com as NDCs. E não foi isso que aconteceu. Eu, Nathalie, pessoalmente, não estou falando aqui em nome da minha instituição, não estou falando aqui em nome de ninguém, que não somente eu e eu mesma. Eu realmente acho que foi uma pá de cal em cima das NDCs. Eu me pergunto para que a gente precisa de NDCs nessa altura do campeonato, se elas vão ficar olhando para trás e não vão nem sequer refletir a realidade econômica dos países. Então, eu estou com uma visão... Não jogo o Acordo de Paris fora, não acho que a gente tem que jogar nada fora, Carol, mas eu estou realmente achando que o processo das NDCs não serve
a realidade que a gente está vivendo. E a minha única esperança é uma resposta coletiva a ser dada em Belém. É uma resposta do multilateralismo, não para a China, mas para todo mundo. O que a gente vai fazer agora que os grandes emissores mataram 1,5 grau? Olha, acho que a gente está muito alinhadas nas nossas reflexões aí sobre o futuro do Acordo de Paris e da sistemática das NDCs. Mas eu vou olhar para isso com um pouco mais de otimismo, assim, de copo meio cheio. Duas coisas. Primeiro, eu não sei se você viu, saiu ontem na Economist, no giro de notícias do mundo que eles fazem toda semana, que a China anunciou, aí eu não sei se esse anúncio aconteceu, em que contexto que ele aconteceu durante essa semana, mas que a China teria anunciado que ela não mais vai buscar se beneficiar de regras especiais de tratamento diferenciado na Organização Mundial do Comércio. Deram essa declaração. Ela deixa de ser um país em desenvolvimento, né? Ela reconhece que ela é gente grande. Exatamente. Uma notinha curta que apareceu assim na Economist. Mas a Economist já tinha feito uma matéria anteriormente para falar justamente sobre a injustiça de um país como a China se beneficiar de regras que foram destinadas para países vulneráveis, países pobres, né? Mas eu, assim, quando li isso, fiquei pensando, tem alguma coisa acontecendo aí que talvez a gente não esteja ainda conseguindo entender muito bem, né, sobre como a China está enxergando o seu lugar dentro do Acordo de Paris, que tem essa coisa dessa divisão de países desenvolvidos e em desenvolvimento, tem o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, mas tem toda uma discussão sobre quem financia e a possibilidade de que países em desenvolvimento também financiem ação climática, que sejam também financiadores. Então, eu não sei se isso também não está no radar aí para a gente, né, observar. E, por outro lado, também, acho que tem uma outra forma de enxergar essa situação das NDCs, que é um sinal de que o Acordo de Paris está funcionando. Porque muita gente criticava o Acordo de Paris por um negócio que você falou antes, que é a declaração do Lula de que não é opcional apresentar a NDC. Mas tinha muita gente que dizia que as NDCs eram voluntárias. Pois é, isso sempre me irritou. Nossa, isso não pode ser mais distante da verdade, né? Apresentar uma NDC é uma obrigação legal, inclusive que é verificável pelo Comitê de Compliance do Acordo de Paris. Então, não é uma opcionalidade se não houver o cumprimento dessa obrigação. O mecanismo de compliance do Acordo de Paris vai lá bater na porta, né, do país, dar uma cobradinha de uma forma amiga, sem nenhuma punição exatamente, que não existe previsão, mas vai haver uma verificação, vai haver uma tentativa de fiscalizar essa situação. O que não acontece é uma fiscalização sobre o efetivo atingimento das metas. Então, a obrigação dos países não é de cumprir a NDC, é de apresentar uma NDC e de adotar medidas para cumprir a NDC. Então, tem uma obrigação de esforços, de melhores esforços para cumprir essa NDC. Essas são obrigações do Acordo de Paris. É claro que, porque não existe um mecanismo de verificar se os países cumpriram as metas, a gente pode ter uma percepção de que os países podem sair por aí estabelecendo metas irreais, estrombólicas, e nunca cumprir elas, e está tudo certo, né? Mas o Acordo de Paris tem um arcabouço de exigências de transparência que fazem com que os países precisem reportar como eles estão no cumprimento das suas metas. Então, tudo bem, eu não tenho a obrigação de cumprir a minha meta, mas pelo menos eu tenho que dizer o que eu estou fazendo para cumprir ela. E no final do ano passado, foi a primeira vez que os países tiveram que apresentar esse relatório de transparência. Então, assim, eu fico pensando se nesse exercício de precisar prestar contas sobre o que você está fazendo para cumprir as metas, se isso não seja um momento de se autoescrutinizar
e perceber, né, e os governos perceberem, terem uma consciência real sobre a capacidade deles de cumprirem essas metas que eles se autoimpuseram. E aí, quando você olha para um contexto político turbulento, com muitas coisas acontecendo aí dentro dos governos domesticamente, politicamente, né, eleições e tudo mais, esses desafios podem ser ainda mais intensos, e isso pode, de alguma forma, também, acho que, refletir em como os países estão sendo mais talvez mais cautelosos em como eles apresentam as suas NDCs. E, além disso, acho que tem uma outra coisa que está acontecendo importante, mostra como o Acordo de Paris, por mais que ele não tenha uma condição de cobrar o cumprimento das NDCs, ele tem um papel de documentar essa informação, né, e esses relatórios de transparência ajudam nisso, para que cortes de justiça, tribunais domésticos e internacionais possam ser espaços de escrutínio disso, de cobrança disso. E a gente já está vendo isso acontecer. Vários países já estão sendo cobrados pelo cumprimento das suas NDCs em várias jurisdições pelo mundo. Então, eu acho que, assim, talvez o Acordo de Paris esteja funcionando perfeitamente bem, do jeito que ele tinha que funcionar, mas nessa dinâmica que a gente está realmente vendo como esses instrumentos foram criados, existem erros e acertos, existe né, a gente está calibrando ali a máquina e é só fazendo que a gente aprende. A questão é o que você bem disse, e eu assino embaixo, o que a gente vai fazer com esse aprendizado? O que a gente precisa mudar em relação às sistemáticas das NDCs para que isso funcione? Então, não precisa acabar com o Acordo de Paris, não é para acabar, mas ele tem esses mecanismos de correção de curso, balanço global, tem instrumentos dentro do Comitê de Compliance, inclusive, para verificar problemas sistêmicos no Acordo de Paris e corrigi-los. E a gente tem né, espaço de discussões aí de inovação que a presidência das COPs tem o poder de articular. Então, a questão é o que a gente vai fazer com essa informação agora, nesse momento, né? A gente vai, enfim, o que a gente vai tirar aí de criatividade da cartola e como a gente revê isso para que as NDCs funcionem ou a gente adapte elas da melhor forma possível. Carol, eu acho que eu concordo com você em vários pontos, mas faço aqui um quase desabafo. Em 2015, a gente tinha aquecido 1 grau acima da média pré-industrial. 10 anos depois, a gente está flertando perigosamente com 1,5 graus. Não estamos mais no mundo de 2015. O Acordo de Paris, ele foi talhado para resolver os problemas que a gente tinha em 2015, que eram muito graves, as nossas deficiências no protocolo de Kyoto. Enfim, foi genial pensar nesse mecanismo, né, de aumento da ambição ao longo do tempo. E, como você falou, está funcionando para aquilo que foi desenhado, que é justamente isso, cada um vem e coloca um pouquinho a mais. Só que é sempre olhando para trás. Os instrumentos são sempre isso que você falou. Eu vou reportar o que eu fiz, né? Olhando para, por exemplo, o Brasil mandou ano passado o seu relatório com base em 2022, se não me engano. Era outro governo, já se passou muito. Então, a velocidade do que nós estamos vivendo hoje é outra, ela é estonteante e esses mecanismos não conseguem capturar. Eu acho que o exemplo da China, com essa NDC que destoa da sua realidade econômica, ela é crítica por isso, porque ela não dá conta. A gente só vai saber se a China cumpriu daqui 10 anos ou mais o que ela está dizendo que ela vai fazer, mas que ela sabe que ela pode fazer muito mais. Quer dizer, não dá, daqui 10 anos, se a gente tiver 0,5 grau a mais de aquecimento global, a gente está no mundo 2 graus em 2035. Então, assim, eu acho que o problema que a gente está vivendo não é um problema de o Acordo de Paris funciona ou não. Ele funciona, ele nos serviu, só que a realidade pede uma outra coisa. A realidade pede um avanço, uma evolução, né? Então, eu queria colocar assim, eu estou sendo muito franca aqui, eu acho que eu vejo dois problemas gravíssimos. Primeiro problema é que eu acho que o anúncio da China ele é tão pequeno diante, né, da China, que é tão grande,
que eu me pergunto, eles quiseram matar ou salvar o processo multilateral de vez? O que eles quiseram fazer com isso? Né? Essa resposta eu não tenho, mas eu tenho essa pergunta. E a segunda coisa, que não é sobre a China, porque vamos lembrar que a União Europeia nem meta apresentou, a gente não tem garantia de que vai conseguir tirar da cartola. A Índia não colocou, né? A gente sabe que os Estados Unidos estão caminhando na direção totalmente contrária. O próprio Brasil não fez uma NDC alinhada com 1,5 grau, segundo todos os especialistas que avaliaram. Então, enfim, 24 de setembro de 2025 poderia ter sido o momento do todos contra Trump. Poderia ter sido o momento em que todos os países iam bater na mesa, iam falar: a gente vai continuar a transição e ela vai acontecer rápido, e ela vai acontecer com vocês ou sem vocês, corram atrás do prejuízo. E eu acho que os países todos juntos perderam essa oportunidade, mesmo, de poder bater na mesa, sabe, ou bater no peito e falar, ó, a gente vai fazer. Então, eu acho que Belém está numa situação muito complicada. Não quero aqui projetar ou ser profética em relação a qualquer desastre, mas eu estava lá em 2009, quando a gente teve Copenhague. Foi minha primeira COP e eu espero, eu já ouvi uma expressão outro dia, né, mas horrorosa, mas eu espero que essa não seja uma Copenhague tropical, e acho que a gente tem que realmente, o único alento nesse momento é esperar e cobrar uma resposta coletiva. Belém tem que dar uma resposta coletiva à crise das NDCs. E aí vem a parte mais difícil de tudo que a gente falou. Hoje a China não quer dar resposta coletiva. Ela já falou, nós não temos mandato, isso é extrapolar o mandato. Então, peraí, amigo, você não coloca uma NDC decente na mesa e você não quer dar uma resposta coletiva, então você quer matar ou salvar, né? Por isso que eu coloco essa pergunta aqui. Então, estamos em maus lençóis, nesse momento, 25 de setembro. Estamos mesmo. Eu acho que talvez assim, tentando ainda trabalhar com o copo meio cheio, que bom que a gente sabe disso agora, né? E não deixamos para nos surpreender com isso em Belém. Não criarmos expectativas falsas de que a China vai salvar tudo em Belém. Acho que fica talvez a responsabilidade ainda maior para o Brasil de fazer a coisa funcionar em Belém, de saber qual é a grande entrega que vai se fazer nessa COP. A expectativa é gigantesca e agora ficou muito maior com essa lacuna de ambição, né? Então, acho que o trabalho para a presidência da COP do Brasil realmente ficou dobrado, mas melhor saber disso agora e trabalhar para ver o que dá para fazer nessa reta final. Não sei qual é a solução. A gente volta para o problema da falta de ambição política, que é algo difícil de contornar, né? E a gente está vendo que todos os mecanismos que a gente tinha para resolver esse tipo de situação e de engajamento, de cooperação internacional não estão funcionando. Vamos precisar tirar uma solução mágica da cartola e tentar usar a criatividade brasileira para resolver essa encrenca. Vamos que vamos. Vamos ter que botar nossas carinhas girando. Olha, esse foi mais um Lasninhas. A gente tá a 45 dias da COP começar, então estamos entrando na nossa reta final aqui. São mais, eu acho que 5 ou 6 episódios, e eu acho que a gente, de novo, reforçando, Carol, a gente está nessa reta final e a gente está nesse momento de, eu não vou dizer tudo ou nada, mas de, né, ou a COP dá uma resposta e mostra que o regime é resiliente, e aí não resiliente só no sentido da adaptação, mas resiliente mostrando que a transição não vai parar, mostrando, enfim, que a gente, né, vai se reformar, vai evoluir, ou realmente acho que a gente vai para um cenário de alta fragmentação e talvez até de irrelevância. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter muito clara na nossa cabeça, né? Esse regime, ele, como você falou mais cedo, ele não está dado
Não contem com ele como algo garantido. A gente tem que estar o tempo inteiro ali cultivando, ajudando, botando energias boas, como disse o Xi. Vamos acabar então isso aqui com energias positivas, de a gente realmente acreditar que ainda é possível, mas tendo um pouco de também clareza aí da dificuldade. Acho que esse é o sentimento aqui. Ainda estamos dentro, we're still in. Vamos All in. all in. Vamos de mutirão para Belém. E é isso aí. É isso aí. Como diz a Rita Lee, desculpe o Aue, eu não queria magoar você, mas a gente tem que falar as verdades aqui. Muito bom, gente. Esse foi mais um episódio. Se você curtiu, compartilhe. Se você não curtiu, comente, reclame, critique. A gente quer ouvir, a gente quer conversar. E, inclusive, não deixem de nos mandar os seus refrescos e também as suas, enfim, as suas questões. Eu acho que a gente está super aberta aqui para responder questões que vocês tenham e queiram que a gente, enfim, invista algum tempo aqui em trocar. É isso aí. Compartilhem nas redes de vocês, com quem tem interesse em saber o que está pegando no mundo, nesse clima esquentando, nesse clima da COP. E até a próxima semana. Bom, semana que vem tem mais. Espero que com menos pós-verdade e mais química entre os presidentes, mas nesse caso para clima e não para outras coisas. Beijos. Beijo.